Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, baixo índice de leitura do brasileiro. É o nosso assunto hoje. Agora, Carlos Estevam, que esteve agora há pouco aí na 23ª Bienal Internacional do Livro em São Paulo, 60% dos livros são comprados pelas mulheres. Tem explicação para isso? Não sei. Eu acho que as mulheres, talvez por um hábito familiar, possam ter herdado isso. O mercado geral não explica isso com clareza, mas eu suponho que o hábito familiar pese muito, né? Agora, eu tenho um aspecto, eu só queria retomar o final do bloco anterior para lembrar uma iniciativa muito positiva da Prefeitura de Florianópolis, que é o Clube da Leitura, da Secretaria de Educação. Eles pedem doações aos autores. Eu escrevi um livro infanto-juvenil chamado A Ponte Sumiu. Eu doei a Eliette Milak, que era responsável pelo projeto, até onde eu sei ela está de licença. Então a gente doa uma partilha de livros que vão para as escolas que têm bibliotecas. As professoras e as bibliotecárias promovem dinâmicas e isso tudo acaba com uma palestra, um bate-papo, um debate com o autor. E aí legal. Vão escritores, do Alcides Bus, enfim, escritores consagrados, inclusive, que atuam também na área infanto-juvenil. Isso é espetacular, porque é uma possibilidade de diálogo com o leitor, né? E isso é tudo que o autor quer. E consegue assim, também ultrapassar a fronteira da simples leitura. No caso da Ponte, a criançada saía de Ratones e ia conhecer a Ponte Hercílio Luz, e faziam montagem, pesquisa e reprodução em quadrinhos. Então, um dos trabalhos do Fórum Catarinense do Livro da Leitura é tentar resgatar as iniciativas, tanto as institucionais, que são muitas e são boas. O problema das iniciativas públicas é que elas trabalham contra esse passivo histórico, mas tem excelentes iniciativas, tanto quanto aquelas que são, às vezes, individuais, de pessoas, né? Por exemplo, que eu sei de gente que promove o livro porque não teve leitura. Ainda é pouco mais do que alfabetizada, mas no final de semana pega meia dúzia de livros e vai distribuir e, né, vou usar um termo mais vulgar, vai botar pilha na gurizada para eles lerem. Então isso dá alguma esperança. A gente está fazendo um mapeamento disso, e são centenas de iniciativas de empresas, certo? Nos bairros, de igrejas. Então isso que a presidente da Fundação mencionou, né, da importância da biblioteca, por mais que elas sejam limitadas, por mais que elas estejam ainda paradas no tempo, elas são importantíssimas, são estratégicas, certo? Dia 23 agora, em Criciúma, nós vamos realizar o Fórum Regional do Livro e da Leitura, né? Tanto o fórum, ele tem a participação da Fundação, da Câmara Catarinense do Livro, de dezenas de instituições, e o fórum, a ideia dele é justamente isso, preparar a minuta daquilo que, se tudo der certo, ano que vem vira uma lei estadual do livro e da leitura. Agora, como é que a gente entende isso? Vou pegar uma informação que o Carlão nos trouxe da Bienal para a sua análise. Como é que nós entendemos o seguinte? De um lado, nós temos aí a grande presença dos teenagers, né, dos adolescentes na Bienal, o que é muito bom, a formação de público, leitor, enfim, é fantástico. Agora, esse mesmo público, nessa mesma faixa etária, não tira o olho da tela do computador, do tablet, do smartphone e tal. Tem espaço para tudo? Eu também estive visitando a Bienal, estive participando da Convenção Nacional de Livrarias e do Congresso Internacional do Livro Digital, que aconteceu paralelamente à Bienal. E nesse congresso foi conversado muito, foi debatido muito sobre a questão do livro digital. E ele está cada vez ocupando mais espaço, realmente. E as editoras, a maioria delas já vendem as duas formas, o livro impresso e o livro digital. Mas o livro digital ainda está muito lento. Ele é menos de 5% dos livros vendidos são os livros digitais, né? Então, eu penso que ainda tem bastante espaço para o livro impresso, vai demorar bastante a ele ocupar o mercado. Mas a nova geração, que são as crianças, serão os que serão mais propensos a aderir ao livro digital. Outro público que usa também bastante o livro digital, tiveram alguns palestrantes de outros países e colocaram isso, eu achei bastante interessante, são as pessoas acima de 45 anos. Por quê? Porque o livro digital possibilita aumentar o tamanho da letra. E isso faz com que esse perfil de público leia mais o livro digital. Interessante. E aqui em Santa Catarina, nas nossas feiras, falando do público, você falou que as mulheres são as maiores compradoras de livros. Nas nossas feiras aqui, os livros, não sei se são as mulheres que compram mais, nós não temos esses dados, mas o gênero literário que mais vende é o livro infantil.
Então é muito interessante. O livro infantil é o que mais vende. Mas no mercado editorial como um todo, esquecendo o didático, o que mais vende é espírita. Os livros espíritas são campeões, esses são os que mais vendem. E depois autoajuda. É interessante, o livro espírita ele revela o perfil do espírita. Normalmente ele tem um padrão assim, de educação um pouco mais elevado que a média, porque são os campeões, é impressionante. Zilba Gasparetto, é o que eles chamam de mega sellers, né? Agora, só complementando a presidente da Câmara Catarinense do Livro, tem dois aspectos que a gente tem que ver, né? Um é que não só esse adolescente que ele já está lendo no smartphone... No Twitter, inclusive. Já tem livro publicado no Twitter. Né? A Jennifer Egan, ela publicou um livro inteirinho no Twitter. E muitas editoras estão disponibilizando, né, os demos, né, só os trechos, né, para abrir o apetite, né? Sim. A jogada de marketing. Uma jogada de marketing, via Twitter, né? Então, o que está acontecendo é aquela combinação entre o desejo e a oferta, né? Procura e oferta. E isso é que a gente olha muito para a nossa geração. Claro. Mas daqui a, por exemplo, 5 anos, vai estar no poder a geração que hoje tem 17, 18. E eles não vão querer, uma boa parte não vai ler o livro impresso. O que também não significa que o livro impresso vai acabar. O jornal um dia acaba. Um dia nós não vamos ter mais jornal de papel para ler, mesmo que eu queira. Mas o livro ele é definitivo, eterno, tem bilhões de livros, trilhões de livros no mundo. São atos de leitura diferentes. Isso. Né? E também a questão do ato de leitura e... Desculpa. Não, tudo bem. Enfim, vamos fazer o livro digital, ele outro atrativo para as crianças porque é por causa das animações. Junto com a leitura tem essa possibilidade. Então tem muitos e-book que são com muitas animações, que a criança interage durante a leitura. E isso interessa, né? E nós temos aí também, na criatividade do mercado editorial, algumas possibilidades em que o leitor acaba escolhendo o final do livro, ou ajudando a escrever o final do livro, enfim, aí vai da criatividade mercadológica, né? O que nós queremos, na verdade, é que as pessoas aproveitem o que nossa civilização já construiu em termos de bens culturais, né? Se ele vai fazer isso no meio digital impresso, isso o futuro, a tecnologia vai dizer. Mas isso, a geração sempre vai ter condições de encontrar seus meios de crescer culturalmente. Né? Agora, ainda na tua área, por exemplo, a biblioteca. Eu me lembro o seguinte, na minha época, na tua época, né, cara? Na nossa época, o cidadão ia fazer um trabalho de pesquisa na biblioteca, não tinha o Google. Então, ia na biblioteca mesmo, para pesquisar, enfim, direto na fonte. Hoje, o aluno, ele pesquisa no computador, em casa. A biblioteca, ela tem que se reinventar. Sem dúvida. E esse é um dos fatores que acabam por... A questão é como nós entendemos uma biblioteca pública. Se, em último caso, nós não tivermos dinheiro para investir em livros na biblioteca pública, um exemplo hipotético, né? Nós podemos investir em pessoas qualificadas que vão ensinar esses jovens a usar a informação da internet, eles saberem ter críticas sobre quais fontes de informação são boas, são ruins, como eu vou usar a informação da internet de uma maneira ética, produtiva, criativa. A biblioteca tem um papel em conduzir e fazer com que essa pessoa entenda a informação no meio digital também. Carlão, o mercado editorial tem os fenômenos editoriais, tem moda por segmento? Tem ondas, né? Tem onda. Essa onda do erótico, por exemplo, que ela foi... Primeiro assim, a onda do erótico também é muito antiga, né? Quer dizer, nós temos livros aí eróticos do início do século XX. Mas assim, essa onda que os 50 Tons de Cinza lançou, ela já está em declínio. Todo ano, principalmente nos Estados Unidos, acontecem uns grandes leilões de títulos, que pode começar aí com $5 mil, que é uma ninharia, até $700 mil, $1 milhão. A editora Sextante, que o dono é o neto do José Olímpio, que foi um dos grandes editores desse país, um dos grandes intelectuais, ela comprou, assim, pela bagatela de $20 mil o Código da Vinci, do Dan Brown. Sim. Imagina a fortuna que eles não ganharam. Esse mercado de leilões aí, ele é um mercado de alto risco. Tanto pode dar muito certo, como pode quebrar uma editora. Esses mega sellers, né? Todo grande editor, ele sonha com aquilo que a gente chama no cinema de blockbuster, ou seja, um título que renda muito dinheiro. E para que o editor sonha com isso? Para ele poder editar aquilo que ele gosta.
Porque, no fundo, todo editor quer colocar livro de qualidade, um livro que ele goste. Só que ele não edita para si, ele edita para o mercado. Ele tem que pensar no livro como um produto que gere receita, como uma empresa. Às vezes fala mal da programação da TV A ou B, mas a TV ela também é refém do gosto público. E aí o mercado editorial é a mesma coisa. Então, eu acho que a democratização do acesso ao livro, ela vai permitir uma leitura de maior qualidade, que vai ser sustentada pelos mega-sellers. Sempre vai existir, certo? Teve uma determinada época da história que o Sherlock Holmes, né, do Arthur Conan Doyle, ele era rejeitado, ele era mal visto, ele era publicado em jornal, não era o que para nós hoje é literatura de boa qualidade, certo? Mas na época não era. Então o próprio Edgar Allan Poe demorou para ser reconhecido. Certo? Então, isso é muito controverso, né? Eu acho que tu falou uma coisa aqui no começo que eu acho muito interessante, que o importante é o livro bom é o que a gente gosta, é que nem vinho, não adianta querer impor gosto de vinho, cada um escolha, gostou do vinho, bem, então esse vinho é bom, certo? O livro é a mesma coisa, o importante é ler, não perder o hábito e saber o quanto o livro é importante para a cidadania, para a construção de um bom profissional. Livro não é só para quem mexe com português, para jornalista, escritor, não. Matemático, físico, advogado, né? Ter essa clareza. A escritora Marta Medeiros estava na última semana no Roda Viva e ela estava dizendo justamente o seguinte: olha, os livros mudaram a minha vida, mudaram o jeito de eu me manifestar, o jeito de eu me expressar, o jeito de eu pensar, enfim, é isso, né? De fato é isso. Agora, antes do intervalo ainda, Felipe, o mercado fonográfico sofre ainda hoje com a pirataria. No mercado editorial, há esse problema também ou não? Há um grande problema. Os direitos autorais pirataria também? São um grande problema, inclusive para a própria transformação do livro impresso no livro digital, porque essa distribuição dos livros passa por uma questão de direitos autorais com autores, direitos que vão para outros países, e quando a gente está lendo um material no tablet, as empresas que fabricam esse tablet sabem o que as pessoas estão lendo, então é uma questão de direitos autorais e de privacidade muito grande que tem que ser resolvida nesse mundo digital. Hein? Vamos para o intervalo aqui no Conversas Cruzadas e voltaremos em seguida. Até já.